Eu sou pastor da Igreja do Nazareno em Curitiba. Estou pastoreando lá há 2 anos. Eu vivi até então nos Estados Unidos e voltei dos Estados Unidos numa chama que ardeu no meu coração para assumir uma igreja. Essa igreja ela estava fechada em Curitiba pelo Ministério Público. Uma igreja que está localizada assim num dos principais lugares de Curitiba, uma das principais avenidas. Quem conhece Curitiba, a Avenida Kennedy. E é uma igreja histórica de 40 anos, mas uma igreja com histórico horrível. Todos os pastores, com exceção de 2 que passaram ao longo da história dessa igreja, deram problema. Problema como adultério, improbidade administrativa e o último, homossexualismo. E um dia eu vim aqui para o Brasil e eu pregava na época muito nas igrejas do Nazareno e eles brincavam comigo. Poxa, você tem que vir para a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno é uma igreja americana, ela é muito forte ali na região de São Paulo, né? Campinas, por exemplo. Campinas, a maior igreja evangélica de Campinas é uma Igreja do Nazareno, com 15 mil membros. E numa dessas vindas minhas eu soube que essa igreja estava à venda, colocaram o templo à venda. Imagine, uma estrutura de 1.500 metros quadrados. E quando eu soube, a chama ardeu no meu coração. Eu falei, não pode, vender igreja não pode. Já chega na Europa que as igrejas viraram cinemas, bares, e aquilo ardeu no meu coração, e eu acabei vindo para o Brasil para reassumir esse trabalho. Cheguei lá, imagine 1.500 metros quadrados assim, mas parecia o castelo do Conde Drácula. 2 anos fechado, a estrutura toda deteriorada, e aí iniciamos um trabalho do zero lá, sem receita, sem membros, sem ninguém. Deus tem nos dado graça. Já reformamos todo o templo, hoje já reunimos umas 120, 130 pessoas, quando faz um movimentinho umas 200, e Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, maio de 1990. Para mim a Igreja Quadrangular é a igreja mais evangelística do Brasil. Se você ir em qualquer comunidade, em qualquer igreja, você vai ter lá quadrangulares, alguém que se converteu lá e migrou para outro lugar, né? Ela tem esse potencial. Oro pela Igreja Quadrangular por causa do momento difícil que está passando, né? Mas eu acho que a igreja está acima de tudo. Deus abençoe os meus irmãos quadrangulares aí. E eu já trabalhei durante muitos anos no Ministério Itinerante, sempre fui pastor de igreja local e trabalhando no Ministério Itinerante, treinando liderança. Eu também sou docente da FLMU, que é a Florida Leadership Minister University, uma universidade da Flórida, que trabalha com treinamento ministerial no mundo todo, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar em vários lugares, várias nações, lidando e trabalhando com pastores também, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, que o pastor, o líder, ele tem que comer primeiro do fruto qual ele quer que o povo coma. Você concorda comigo? Eu digo assim, primeiro em mim, depois através de mim. O que eu quero que a minha igreja experimente, eu preciso experimentar primeiro. No meu gabinete pastoral, no meu secreto com Deus. Pergunta que eu faço para você hoje. Quando você está pregando lá na sua igreja, você tem a certeza e a convicção de que Deus está falando através de você? Ou a pregação do Evangelho para você não passa de uma palestra, de um discurso teológico? Por que eu pergunto isso? Porque quem tem certeza e convicção de que Deus fala através dele, não tem dificuldade em ouvir Deus falar através de outra pessoa. Mas quem não tem a convicção que Deus fala através da vida dele, tem uma dificuldade enorme de ouvir Deus falar através de outras pessoas. Mas eu quero crer que hoje todos nós aqui somos instrumentos na mão de Deus, temos essa convicção que quando nós estamos no púlpito, nós estamos sendo usados pelo Senhor para falar com pessoas, e hoje nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus aqui, por detrás, entre linhas, dessa reflexão rápida que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias aí então? Evangelho de João, capítulo de número 12.
Evangelho de João, capítulo de número 12, versos 20 a 26. Vamos lá? João 12, 20 a 26. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Bem, Pai querido, nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração para receber essa palavra, Pai. Essa palavra, meu Deus, que tem norteado a nossa conduta, o nosso ministério, a nossa vida. E hoje nós queremos deixar de lado os nossos títulos, Pai. E nós queremos nos colocar diante do Senhor como servos, para ouvir a voz do Pai que nos instrui, que nos confronta, que corrige a rota da nossa vida, que responde aos nossos anseios, às nossas dúvidas, às nossas inquietações. Nós queremos nessa manhã ser visitados pelo Teu Espírito, Pai. Que Tu possas falar conosco, Senhor. Que a Tua palavra possa ser resposta para o coração inquieto. Que a Tua palavra, meu Deus, possa ser esperança para aquele que está enfrentando uma luta ministerial. Que a Tua palavra possa ser alento para aquele que está desanimado diante de tantos desafios. Mas que todos nós possamos sair daqui encharcados de fé. Essa fé que vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa-nos hoje de manhã, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Faltam 6 dias, poucos dias, para a crucificação de Jesus. Em Jerusalém há um clima de morte. Os principais dos sacerdotes querem a cabeça de Jesus. Os judeus já haviam sacramentado entre eles que matariam Jesus, eles só não sabiam como. E eles estavam em busca de um motivo, de uma justificativa. Eles queriam um incidente, por menor que fosse, para concretizar o plano de matar Jesus. E Jesus, a propósito, não só para cumprir uma profecia de Zacarias, que foi profetizado 750 anos, que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, não somente para cumprir essa profecia de 750 anos, mas mais do que isso, como uma estratégia própria de entrar em Jerusalém e demonstrar aos judeus que eles não poderiam matá-lo enquanto não chegasse a hora determinada por Deus. Jesus então sobe sobre o lombo de um jumentinho e ele entra em Jerusalém. E quando as pessoas veem ele entrando em Jerusalém, começa uma passeata, uma manifestação. As pessoas vão jogando ramos de palmeira e lenços, aventais e fazendo uma passarela para que Jesus passasse, gritando hosanas, hosanas, hosanas. Quero lembrar vocês que esse episódio está acontecendo logo após a ressurreição de Lázaro. E o texto vai dizer aqui no versículo de número 17, que a multidão que estivera com ele quando ele ressuscitou a Lázaro, continuava a espalhar a notícia. Então ele entra na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Vocês sabem que esse hábito de entrar em cidades montados em cavalgadura era um costume daquela época. Um soldado, um general, quando ganhava uma guerra, eles entravam nas cidades montados nos seus cavalos de batalha. E Jesus então, ele escolhe não um cavalo, mas um jumento, que era um animal sem valor, um animal de humildade. E a multidão, quando vê Jesus entrar na cidade, montado no lombo desse jumento, começa uma manifestação pública, uma passeata, porque havia estourado em Jerusalém. A coisa começou a passar de um para o outro, aquela história dele ter ressuscitado a Lázaro, e aí a multidão, quando vê, vai tirando as capas, os ramos, as palmeiras, as folhas. Nesse burburinho, nessa comoção, nesse barulho,
O texto diz aqui no verso 20 que alguns gregos que tinham ido a Jerusalém pedem a Filipe para ver Jesus. Olha, nós podemos conversar com Jesus? Eu quero que vocês prestem atenção a 2 detalhes aqui. Primeiro, é a primeira e única vez na Bíblia que Jesus permite que uma multidão o proclame publicamente. Das outras vezes, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a Bíblia Sagrada diz que a multidão quis fazer de Jesus rei. Ele é rei, ele é rei. Jesus deixa aquela multidão e ele sai para ficar sozinho e orar. Quero lembrar vocês também que a Grécia era o mundo cultural da época. Roma era o mundo político e a Grécia era o mundo cultural da época. Na Grécia estavam os eruditos, na Grécia estavam os pensadores, os filósofos, os doutores. Na Grécia estavam as cabeças pensantes do mundo e em Roma estavam as cabeças militares. A multidão está proclamando: Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei. A multidão só fala em Jesus. Nesse clima, alguns gregos se aproximam para ver Jesus. Se você prestar atenção nesse convite desses gregos, 2 coisas nos chamam a atenção. Primeiro é que Filipe ficou com medo de falar com Jesus, que os gregos queriam vê-lo. Verso 22. Em vez de Filipe falar para Jesus que os gregos queriam vê-lo, ele foi falar com André. E aí os 2 juntos foram falar com Jesus a respeito do convite dos gregos. Ó Senhor, tem alguns gregos aí que querem falar com o Senhor. E aí Jesus responde ao convite dos gregos no versículo de número 23. Só que parece que o versículo de número 23 está desconectado. Parece que ele não tem nada a ver com a história. Imagine, Senhor, tem uns gregos aí que querem falar com o Senhor. Olha a resposta de Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Espera aí, tem alguma coisa de errado por trás do convite desses gregos. Porque ao invés de Jesus dizer: estou aqui, não estou, vou atender, não vou atender, vou falar, não vou falar, quero conversar, não quero conversar, ele começa a pregar um sermão sobre a morte dele. Verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse glorificar aqui é eufemismo para morrer. No verso 24, se o grão de trigo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E no 25 ele fala de perder para ganhar. Espera aí, irmãos, que convite é esse? Que Jesus responde a uma pergunta de pessoas que queriam falar com ele, falando da sua morte, falando em morrer. Acontece que alguns eruditos, alguns estudiosos da Bíblia analisaram o contexto histórico da época e descobriram que, na verdade, esse convite dos gregos era mais do que simplesmente ter uma conversa, uma audiência com Jesus. O que os gregos queriam era levar Jesus para a Grécia. Vamos para a Grécia, tu és famoso, tu és inteligente, tu és mestre, tu és um ótimo pregador, tu és erudito. O Senhor está pregando uma mensagem revolucionária, absolutamente revolucionária. Vamos para a Grécia. Veja que há 2 agravantes aqui em Cristo. Primeiro, esse é o momento de Jesus explodir nas paradas de sucesso. Esse é o momento dele detonar. Esse é o momento dele ser famoso para sempre. Por quê? Porque a multidão está aos seus pés. A multidão só fala em Jesus. O povo está gritando hosanas, hosanas, as palmas estão sendo levantadas. Os gregos estão interessados em comprar o seu passe. Se ele vai para a Grécia, ele vai se tornar famoso, o mais erudito de todos os homens. Se ele vai para a Grécia, ele vai acontecer. Se ele sai da mediocridade, se ele sai da pequenez, se ele sai da mesquinharia de Jerusalém e ele vai para a Grécia, ele vai acontecer, ele vai ser a pessoa mais famosa da época, mais próspera, mais bem-sucedida da história. Os gregos queriam ver Jesus. E por trás tinha uma comissão querendo fazer uma entrevista com ele. E ele sabe que por trás daquela comissão está o grande perigo de sair de Jerusalém em busca da Grécia. Se ele vai para a Grécia, ele vai ser bem sucedido,
próspero, feliz, as coisas vão acontecer. E aí Jesus vem e ensina para nós um caminho fácil para sermos prósperos e felizes. Porque a prosperidade da Grécia e a felicidade daquela multidão que aplaude, que grita hosanas, 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 não é a prosperidade que Jesus está buscando. Ele busca um tipo diferente de prosperidade. E hoje no cristianismo atual fala-se muito em prosperidade, mas eu quero para a minha vida essa prosperidade que Jesus ensinou aqui no capítulo 12 do Evangelho de João. Vamos ver rapidamente o caminho que Jesus nos ensinou diante dessa tentação. Vou para a Grécia e aconteço, ou fico aqui em Jerusalém e morro? O que fazer? Para onde ir? A multidão está aos seus pés, os gregos estão convidando, eu posso realmente fazer o negócio acontecer, posso deixar de ser um personagem marginal, obscuro, desconhecido, para ser a pessoa mais famosa, mais próspera, mais bem-sucedida da época, ou então eu fico aqui em Jerusalém e trilho o caminho da morte, o caminho da cruz. Meu irmão, todos nós, em algum ponto da nossa trajetória de vida, teremos que decidir se vamos ou não vamos seguir as nossas ambições. Cada um de nós, em algum ponto da vida, enfrentaremos a mesma tentação que Jesus enfrentou aqui nesse texto. De uma multidão que estará aos seus pés, gregos lhe convidando para a Grécia, ou você ficar no lugarzinho onde você está, na igreja que você está, com as lutas que você está enfrentando, com as batalhas que você tem, com os desafios que vêm pela frente, e enfrentar o caminho da morte. E aí Jesus vem, e Ele nos ensina que existem valores no Evangelho que não podem ser negociados, que não podem ser trocados por dinheiro, que não podem ser levados por influência, que não podem ser seduzidos por tentação. Os valores do Evangelho não podem ser negociados, adulterados, muito menos alterados. Nesses dias em que nós estamos vivendo, em que estamos vendo valores sendo jogados no lixo por causa da ambição dos crentes, pastor jogando fora o seu ministério por causa de interesses os mais escusos possíveis, jovens trocando um futuro promissor com Deus por causa de prazeres efêmeros e momentâneos, gente que para subir na vida, na carreira ministerial, maquina, persegue, mente, atropela, gente que para crescer na vida e alcançar os seus objetivos, vende a alma para o sistema, se corrompe. Tem gente que passa por cima da própria mãe, faz promessas e não cumpre, valoriza mais o sistema do que pessoas, muda o discurso à sua própria conveniência, hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Nós precisamos hoje reavaliar a nossa vida e o nosso ministério. Então, meu irmão, quando os seus ideais colidirem com as suas ambições, escolha sempre os seus ideais. Veja, todos nós temos ideais na vida, todos nós. Temos ambições na vida, desculpa. Você que está aqui hoje, você prefere andar num Mercedes de 2 lugares conversível, ou você prefere andar num Mercedes de 42 lugares com motorista e cobrador? Qual que você prefere? Pega um doido varrido aqui da cidade, pergunta para ele assim, ó, você prefere ser tratado aqui no hospital municipal aqui da cidade, ou você prefere ser tratado no Albert Einstein em São Paulo? Qual dos dois você prefere? Isso está no campo das ambições. Quem aqui não gosta de usar uma camisa bonita e confortável? Quem que não gosta de usar uma gravata bonita? Quem que as mulheres aqui não gostam de um sapato, aquele sapato bico fino, confortável? Quem que não gosta de dormir numa boa cama, morar numa boa casa, com ar-condicionado, dirigir um bom carro? Todo mundo gosta. Isso são ambições que nós temos na nossa vida. Ambições. Irmãos, prosperidade é uma necessidade básica. Todos nós queremos que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Nós queremos que o mês que vem seja melhor do que esse mês. Nós queremos que o ano que vem seja melhor do que esse ano. Quem não tem casa própria quer ter uma. Quem não tem carro quer carro. Quem tem um carro velho quer um carro novo. O ser humano tem essa necessidade de crescer, de ascender na vida. Isso é necessidade básica.
A menos que você seja radicalmente suicida, caso contrário, você quer prosperar, você quer crescer na vida. Foi Joãozinho 30 que diz que quem gosta de miséria é intelectual. Todos nós queremos crescer na vida. Isso é uma necessidade básica, intrínseca a todo ser humano. Agora, nós não temos somente ambições na vida. Nós também temos ideais. E os ideais são as nossas causas. As causas que nós abraçamos, as causas que nós lutamos. Ideais são os sonhos da nossa alma. E a grande questão que todo pastor, discípulo de Cristo precisa decidir é o seguinte: eu sou movido pelas minhas ambições ou eu sou movido pelos meus ideais? Ser cristão é colocar o cristianismo como um ideal tão alto, tão alto, tão alto, que todas as minhas ambições morrem diante do meu ideal de servir a Cristo. Eu não sacrifico os meus ideais em nome da minha ambição. Pelo contrário, eu sacrifico as minhas ambições em nome do meu ideal de servir a Cristo. Eu não negocio os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele recebe os aplausos, ele recebe as palmas, as hosanas da multidão, ou ele nos ensina o caminho da morte? Agora, de repente, hoje nós estamos transformando um cristianismo em que as pessoas não precisam mais morrer para as suas ambições. Estamos transformando o cristianismo hoje em que ninguém mais precisa morrer para as suas ambições. Por quê? Porque ser cristão hoje é status. Ser evangélico hoje está na moda. Você lembra que antigamente as pessoas se convertiam, tinham vergonha, né, de dizer que era evangélico? É ou não é? Se convertiam, tinham vergonha de carregar a Bíblia. Eu, por exemplo, quando eu me converti, jovem, eu comprei uma pochetezinha que usava na época, eu botava a Bíblia dentro da pochetezinha para ir. Tinha vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço, porque faziam piadinha com a gente e tal, né? Hoje não, irmãos. Hoje é chique dizer-se evangélico. Por quê? Porque muitas igrejas viraram hoje palcos de celebridade. Muita gente importante, então é chique hoje, status. Eu dizer, não, eu sou evangélico, está na moda, entendeu? Parece que o cristianismo hoje virou o mundo das personalidades. E hoje, vocês sabem, existe nas nossas igrejas hoje o evangelho de Jesus Cristo e existe o evangelho dos evangélicos. Tem um evangelho que está sendo pregado hoje que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É placebo. É placebo. Parece aquela comercial do Denorex, né? Parece, mas não é. É um evangelho genérico. Placebado. A maioria das pessoas que procuram as nossas igrejas hoje estão tentando resolver problemas, alcançar riqueza, alcançar prosperidade, alcançar fama. Agora pensa comigo o seguinte, vamos lá. Se Jesus viesse hoje, corporealmente aqui, na cidade de Dourados, e a gente tentasse encontrar Jesus, aonde nós o encontraríamos? Por exemplo, ele estaria aqui hoje de manhã, na nossa reunião, sabendo das intenções do nosso coração? Vamos deixar que o próprio texto responda? Que a própria Bíblia responda? Jesus está chegando em Jerusalém, caminhada dele para Jerusalém. Capítulo 5 de João. Ele entra nos portões de Jerusalém. A Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém. Vocês sabem que tudo acontecia em torno do templo naquela época. Havia uma festa em Jerusalém. Estava todo mundo no templo. Os fariseus, os saduceus, os políticos, as pessoas importantes da época, a sociedade, todas no templo. Jesus entra, ele deve ter entrado ali pela porta dourada de Jerusalém, aquela que dá de frente lá com o Calvário. E você sabe que se você seguir reto ali, você vai dar lá no templo. Mas ao invés dele seguir reto, o caminho que todo mundo estava trilhando para o templo, ele pega a primeira esquerda, que vai para o tanque de Betesda. Betesda, lugar de misericórdia. E ali havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Está tudo acontecendo no templo, mas Jesus vai para o lugar de misericórdia. Tem tido misericórdia nas nossas igrejas hoje?
A nossa igreja é um lugar de misericórdia, de graça de Deus. Aonde nós encontraríamos Jesus hoje de manhã se ele estivesse aqui em Dourados? Então, meu irmão, quando os seus ideais colidirem com as suas ambições, jogue fora as suas ambições e siga o teu ideal de servir a Cristo. Porque ele ensinou, é preciso morrer. Para ser discípulo é preciso aprender o caminho da morte. Só que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer hoje, irmãos. Quais são as suas ambições? Quais são as suas maiores ambições? Coloque no altar de Deus. Porque quando a multidão aplaude, quando a galera pede mais, ele diz assim, ó: quem quiser preservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará. Quais são os seus projetos? Quais são os seus maiores projetos? Coloque no altar de Deus e diga: Senhor, faze como tu queres, sou teu, tu és oleiro, bairro sou eu. Molde, transforme-me, faze como tu queres, até que enfim a tua perfeita vontade se cumpra na minha vida, no meu ministério e na minha igreja. Segundo lugar, Jesus ensinou que os valores do Evangelho são inegociáveis, nos ensinando o seguinte: todo sucesso é cíclico e passageiro. O que mais me impressiona no texto aqui é que a mesma multidão que está gritando aqui, hosanas, 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 daqui a 6 dias vai gritar o que mesmo? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Todo sucesso é passageiro. Todo sucesso. A mesma multidão que aplaude é a multidão que grita crucifica-o. E isso você já deve ter aprendido no seu ministério, né? Que as pessoas que você mais ajuda na igreja são as que mais lhe traem. Você já percebeu isso ou não? Você já percebeu que no ministério, as pessoas que geralmente nos abençoam, cuidam da gente, é aquelas que a gente menos faz por elas? E aquelas que você mais cuida, mais investe, são as que mais te traem? Porque assim, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender: valorizar a autenticidade. Quem nos confronta não trai. Quem trai é quem bate nas costas. Quem nos confronta nunca vai nos trair. Quem nos trai é quem bate nas nossas costas. Vamos substanciar isso aqui com a palavra, quer ver? Vocês conhecem aquela história de Davi? Quando a cidade de Keila era uma cidade murada, fortificada. Os habitantes de Keila estão sendo destruídos pelos filisteus. Os filisteus invadiram a cidade, estão destruindo. Davi fica sabendo, chega a notícia para ele: Davi, os habitantes de Keila estão sendo destruídos pelos filisteus. Davi vai lá, ora a Deus, fala: Senhor, devo ir lá lutar pelos habitantes de Keila? Deus falou: pode ir, Davi. Aí ele reúne os homens dele. Não, minto para vocês. Primeiro ele reúne os homens dele, os líderes. Fala: pessoal, o pessoal de Keila está lá, nós precisamos ir lá lutar por eles. Os caras dizem assim: Davi, não dá não, nós já temos um problema com Saul aqui, agora vamos lutar com um povo que a gente não conhece, que não sabe quem nós somos, não vamos não. Aí Davi vai orar a Deus. Aqui nós temos princípio de liderança, né? Os líderes não querem ir. Ele ora e diz: Senhor, devo ir? Deus diz: vai que a guerra é tua. Aí não importa mais a opinião dos líderes. Ele reúne e diz o seguinte: meu amigo, agora é inegociável, Deus mandou, nós vamos lá lutar. E aí eles entram na cidade de Keila, expulsam os filisteus, restabelece a ordem. Só que Saul fica sabendo que ele está lá. Saul prepara o exército dele e diz: pronto, pegamos ele, a gente entra na cidade, fecha o portão, não tem para onde correr. E aí ele vai. Chega a notícia para Davi que Saul está vindo. E aí Davi vai e ora a Deus, né? Chega lá e fala: Senhor, esses homens aqui, pelos quais eu acabei de arriscar a minha vida, eles não vão me entregar para Saul, né? Deus diz: dá no pé, porque eles vão te entregar. Mas Senhor, eu acabei de lutar por eles, eu arrisquei minha vida. Dá no pé, porque eles vão te entregar. Irmãos, assim é na nossa vida e no nosso ministério. Entendeu? As pessoas pelas quais a gente mais luta, mais confia. Por isso que a nossa expectativa não pode estar nas pessoas.
Quando eu comecei o meu ministério, eu dizia assim para minha esposa, a gente tem problema aqui, mas pelo irmão lá, pelo fulano, vale a pena a gente estar aqui. Não, já corrigi isso. Só vale a pena estar no ministério por Jesus Cristo nosso Senhor. É por Ele, é por amor à causa dEle, que vale a pena estar no ministério. Entendeu? Não podemos colocar expectativa nas pessoas. Em nome de Jesus. Vamos para frente. Então, irmãos, é por isso que Jesus ele não se embriagava com as palmas, com os brados da multidão, porque ele sabia que o amor da multidão é mesquinho, que o amor das turbas é passageiro, que o amor das pessoas é leviano, que o amor do povo é interesseiro. Ele sabia que todo sucesso é cíclico e passageiro. Eu li há pouco tempo a história de um sujeito chamado Ernest Hegman. Ele foi um jovem famoso, um dos maiores jornalistas que o mundo conheceu. Jornalistas, foi morar na Espanha. Lá ele, durante a Guerra Espanhola, ele se tornou fanático por touradas. Depois ele viajou à África, visitou as colinas de Kilimanjaro na África. E ele viveu um tempo em Cuba, em Havana. E lá ele ganhou um apelido carinhoso, chamavam ele de Papa. E esse jovem se tornou um dos maiores escritores que o mundo já viu e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E no final da vida dele, ele se tornou um bêbado, drogado, boêmio. E sabe como que ele morreu? Um dia ele saiu de bares em bares, bebendo e se envolvendo com mulheres. E ele chegou em casa, pegou uma espingarda dessas, calibre 16 de caçar elefante, e deu um tiro no céu da boca. E a gente pergunta assim, por que um cara que chegou nesse nível, famoso, rico, prêmio Nobel, tira a vida de uma forma dessa? Porque ele se esqueceu que todo sucesso é cíclico e passageiro. Hoje ele te leva aos píncaros da glória. Mas não tem nenhum homem, por mais dinheiro que ele tenha, por mais fama que ele tenha, que num dia não tenha que passar a noite num hospital, esfregando as mãos, desesperado, porque lá dentro o médico já balançou a cabeça dizendo que não tem mais jeito. Todo sucesso é passageiro. O aplauso da galera não permanece para sempre. Jesus sabia disso. Por isso ele não foi para a Grécia, ele ficou em Jerusalém e escolheu o caminho de morte. Irmãos, nós não negociamos os valores do Evangelho porque eles são eternos. Terceiro lugar, para que você não corrompa os valores, não é necessário fugir do sucesso. Basta apenas saber conviver com ele. Veja que Jesus permite que a multidão o aplauda. A multidão aplaude e Jesus não impede. Sabe por que Jesus permitiu que a multidão o aplaudisse e dissesse Hosana? Por que ele não impediu? Porque você nunca será bem sucedido na vida até o dia em que você receber aplauso e isso não lhe subir a cabeça. Até o dia que você tiver dinheiro no bolso e isso não dominar o seu coração. Até o dia que você ser bem sucedido e você não se deixar embriagar pelo sucesso. Por que Jesus permite que a multidão o aplauda? Porque ele tinha que passar por essa etapa e vencê-la. Sair de lá o mesmo. Todo sucesso é relativo. A pessoa é famosíssima aqui no Brasil, vai lá para os Estados Unidos e ninguém sabe quem é ele. E vice-versa. O cara é famosíssimo nos Estados Unidos, chega aqui, anda nas ruas ali do Rio de Janeiro, Copacabana, ninguém sabe quem é ele. Todo sucesso é relativo, depende de onde você está. A montanha zomba do montinho de terra feito pelas formigas, mas os dois têm que se humilhar diante das galáxias. Todo sucesso é relativo. Então assim, deixe que te aplaudam. Eu só não posso me embriagar com aplauso. Ter dinheiro não é pecado, só não pode dominar o meu coração. Foi por isso que Jesus permitiu que a multidão lhe aplaudisse, porque ele próprio sabia que o valor que ele tinha não era do aplauso,
não era dos seguidores que ele tinha no Instagram ou no Facebook, mas o valor que ele tinha era o valor que vinha de Deus. Meu irmão, nós não valemos por essas coisas que estão aí. Por dinheiro, por cargo, por posição, por título, por política, por fama. O nosso valor é o valor que Deus nos dá. É aí que a vida vale a pena. Por isso nós precisamos dar o devido valor aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, meu irmão, aquilo que impressiona os homens não impressiona a Deus. Quarto, se quer que os valores do reino sejam inegociáveis na sua vida, quando a sua vontade colidir com a vontade de Deus, escolha sempre a vontade de Deus. Porque assim, a coisa mais fácil que existe no mundo é fazer a vontade de Deus, quando ela está de acordo com a minha vontade. Aí maravilha, glória a Deus. Vamos para cima. O duro, irmãos, é quando a vontade de Deus é uma e a minha é outra. Aí é que eu tenho que morrer. A minha vontade, Luiz Carlos, sabe qual é? Eu quero ir para a Grécia. Eu quero ser famoso. Eu quero ser próspero. Mas e a vontade de Deus? Vontade de Deus para mim é a Avenida Presidente Kennedy 1715. Fica aí na sua igreja. Rala aí, meu filho. A vontade de Deus para a minha vida é ficar em Jerusalém e morrer como um grão de trigo, que se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Então espera. Espera, porque vai chegar um dia, numa encruzilhada da vida, que você vai ter que dizer assim, não, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E isso muitas vezes, irmãos, é com choro, é com lágrima, é engolindo choro, é contra a nossa vontade, é contra as pessoas que estão do nosso lado, dizendo, você para a mão de ser bobo, vai embora, aceita aquela proposta, pensa na tua vida, pensa na tua família. Isso muitas vezes implica em renúncia, em perdão, em humilhação, em engolir sapo, em andar a segunda milha com pessoas indesejáveis, em voltar atrás, em reconhecer que errou. Quinto lugar, para que os valores do Evangelho sejam negociáveis na nossa vida, nós precisamos aprender o seguinte: a verdadeira prosperidade não é ser triunfante no sucesso, a verdadeira prosperidade é ser triunfante na morte e na derrota. Porque, irmãos, enquanto nós somos joviais, alegres, aleluia, glória a Deus. Quando tudo vai bem, a igreja cheia de gente, arrecadação maravilhosa, o povo ali nos servindo, maravilha. Quando a multidão está gritando hosanas, hosanas, é fácil ser simpático. Eu quero ver ser triunfante quando faltar o pão, quando as portas se fecharem, quando as coisas na igreja não acontecerem, quando o céu escurecer, quando a noite se alongar, quando a perseguição e a luta chegar, é aí que nós conhecemos o verdadeiro homem, a verdadeira mulher triunfante. Mas enquanto está dando tudo certo, meu irmão, maravilha, porque assim, existem momentos na vida da gente que a gente acha que a gente não vai envelhecer, que nós não vamos ficar doentes, que nós vamos passar pela vida como um homem biônico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pastor: você vai ficar velho, você vai ficar doente, você vai gemer, você vai chorar, você vai ver gente que você ama morrendo, você vai ver gente que você ama sofrendo, e é nessas horas que nós veremos se somos ou não somos homens triunfantes. É como um pastor amigo meu foi para os Estados Unidos, chegou lá, o filho pegou uma bactéria, menino de 12, 13 anos, grave, foi internado no hospital, na beira da morte. Ele dobra o joelho e faz uma oração a Deus. Diz: Senhor, não sei se o Senhor quer recolher o meu filho, o que o Senhor vai fazer. Eu só queria dizer para o Senhor uma coisa: independente do que aconteça, nada muda no nosso relacionamento.
Irmãos, que calibre de fé. Nada muda, Senhor, no nosso relacionamento. Sabe por quê? Eu vejo muitas vezes algumas manifestações de fé que não são fé, para mim são desespero. Quando, por exemplo, tem alguém que a gente ama doente e a gente começa a pedir oração para todo mundo, oração. Você fala, que fé. Muitas vezes não é fé, é desespero. Porque a fé, para mim, é diferente. A pessoa está doente, eu chego diante de Deus e digo, Senhor, independente do que aconteça, nada muda no meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu confio nesse momento no Senhor. Se faltar os recursos do médico, aqui o médico dos médicos pode entrar em ação. Vou continuar confiando no Senhor. Fé. Mas muitas vezes nós agimos com desespero. Mas são esses momentos difíceis da vida que mostram realmente quem nós somos. Nessa hora a gente poder dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, todos nós temos um nome escrito na glória, mas antes tem uma cruz que você precisa enfrentar. Jesus prometeu a vida eterna, mas tem uma sepultura que nós precisamos passar. Jesus diz que nós seremos coroados em glória, mas se com Ele morrermos, com Ele também reinaremos. Se nós quisermos ser prósperos, felizes, garantir o nosso futuro como homem, como mulher, como pai, como mãe, com ministério futuro brilhante, nós precisamos ter isso no nosso coração. Os valores do Evangelho são inegociáveis. Santidade é inegociável, principalmente na vida de um pastor. Porque está escrito, sem santificação ninguém verá a Deus. E eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte, fuja, meu irmão, fuja das coisas que desconfiguram o valor do Evangelho na sua vida. A nossa fé, a nossa convicção em Jesus Cristo é inegociável. Jesus morreu por você. Não troque o sacrifício de Jesus por absolutamente nenhuma proposta de grego. Não barganhe com os gregos. O nosso instrumento de trabalho é a verdade. E a verdade é inegociável. A verdade é a verdade, ela precisa ser pura e simples. E nós, para sermos propagadores da verdade, nós precisamos ser verdadeiros naquilo que nós estamos fazendo. Agora me responda, você já recebeu alguma proposta de grego? Será que os gregos já não bateram na sua porta? Olha, pastor, tem uma igreja lá, vai ficar sofrendo aí por quê? Vamos trocar. Só que a tua Jerusalém é a cidade de Dourados. E tem uma cruz te esperando. Você vai seguir o caminho da cruz? Ou vai para a Grécia? Em busca de fama, de prosperidade, de achar que você vai resolver o seu problema, achando que mudança geográfica muda o seu problema. Mudança geográfica não muda a vida de ninguém. As mudanças primeiro tem que começar aqui, ó. Mente. Nada muda na nossa vida enquanto a gente não mudar a nossa maneira de pensar. E Deus plantou você aí nessa igreja e nessa cidade como um carvalho de justiça. Não troque sua vida, seu ministério, por proposta nenhuma de grego na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Cadê o irmão do violão? Pensa no teu ministério, na tua igreja, na tua vida. Cuidado que as propostas dos gregos são sutis. Muitas vezes elas vêm mascaradas com a verdade. Por isso o que um pastor mais precisa no ministério dele é o discernimento. A gente saber que tipo de voz que está falando conosco.
Senhor, essa voz que fala comigo é a tua voz falando comigo, me orientando, me guiando? Ou é outro tipo de voz querendo me seduzir, Senhor? Querendo me tirar do teu propósito, do teu plano? A proposta dos gregos sempre vem mascaradas com uma cara de verdade, com uma cara de evangelho. Mas nós precisamos ficar atentos. Vamos dar as mãos uns aos outros aí para a gente orar uns pelos outros hoje nessa manhã? Aleluia. Vamos cantar uma canção e depois vamos orar.